Queridos, nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens falando sobre é tempo de reagir. Diga comigo, é tempo de reagir. Então sacode teu irmão aí, fala aí, reaja! Em nome de Jesus, vamos reagir, né? Vamos reagir. Amados, nós temos ministrado que na nossa vida, inevitavelmente, nós temos que tomar atitudes, somos obrigados a tomar atitudes, somos colocados diante de situações que temos que nos posicionar, temos que decidir, escolher. Isso faz parte da nossa vida, amém? Faz parte da nossa vida. E nós também entendemos, sabemos que é inevitável o surgimento de problemas, de situações adversas, é inevitável, vão aparecer. Isso vai requerer de cada um de nós atitudes, diga comigo, atitudes. Então fica ligado, fica ligada. Atitudes. Nós não ficamos parados, não ficamos inertes. Tudo que tem vida tem movimento, tem ação. Então temos que tomar atitudes. E as atitudes, elas se dividem em duas formas. As atitudes se dividem em duas formas. Primeiro, eu tomo uma atitude de ação. Eu tomo uma atitude de ação. Do verbo agir, eu ajo. Amém? E geralmente a ação, ela está ligada, via de regra, ela está ligada a algo pensado, organizado, planejado, estruturado, fundamentado. Via de regra, nós agimos com consciência. Essa é a regra. Não tem nada diante de mim e eu estou aqui pensando, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, se eu fizesse aquilo outro, se eu fizer dessa maneira, se eu fizer daquela outra. Eu estou pensando, refletindo. Então agir, ação, está ligado a algo pensado, organizado, planejado. O que você acha, fulano? O que você acha, Beltrano? Isso é o agir, é a ação, algo organizado, planejado. Isso é a regra. A regra é assim. Mas sabemos que toda regra tem a sua exceção. A exceção é agir precipitadamente, agir de forma impensada, agir de forma desorganizada, agir de forma abrupta, rápida, de qualquer maneira. Essa é a exceção. Se a gente agisse o tempo inteiro na exceção, dessa forma, a gente se daria mal sempre. Então, se você costuma agir sem pensar, se você toma atitudes sem refletir,
sem buscar opiniões, se você toma atitudes precipitadas, você sabe que na maioria das vezes dá legal ou dá ruim? Dá ruim. Dá ruim. Quando a gente age assim, dá ruim. Por isso é bom, a orientação é nunca tomar atitude, agir, né? Sem uma reflexão, sem uma ponderação, sem buscar uma orientação, um equilíbrio, né? Então a ação está ligada a isto. Preciso falar sobre a ação antes de entrar em reação. A reação é diferente da ação, é um outro tipo, é o segundo tipo de atitude. A reação, ela é uma resposta a uma insatisfação, a algo que veio, que surgiu diante de você. A ação, você está aqui, não existe nada lá, e aí você começa a refletir, a pensar, a tomar algumas, começa a imaginar, raciocinar, tomar mentalmente algumas decisões, organizar, bolar estratégias, e aí você sabe onde quer chegar e toma a ação, a atitude de agir. A reação é diferente. A reação, você está aqui, e o problema, a notícia ruim, a carta chegou, você foi chamado lá no escritório, no seu trabalho, no primeiro dia que você voltou das suas férias, né? E aí, você vai fazer um exame para ver por que daquela dor de barriga, e aí você recebe um exame, a resposta desse exame, algo que vem para você, e que você está esperando uma coisa, vem outra. Então, a ação, ela é organizada, é planejada, tudo se prepara para aquilo dali. Agora, a reação, ela é uma resposta a algo inesperado, repentino, que surge do nada, que surge de forma inesperada. Você não se planejou, você não se organizou. Você vai ser testado ali se você está preparado ou não. Então o agir, você está aqui e vai. Toma a decisão. Agora a reação é um problema que veio e que meteu o pé no teu peito ali, os dois pés no teu peito, e que tu tomou aquele baque, aquele susto, e aí tem que responder. É aquele pisão que tu tomou lá no metrô, e você vai ter que responder rápido. Como é que vai ser a tua reação? Como é que vai ser a tua resposta? É a resposta que você dá a algo que veio repentinamente sobre você. É uma batida do carro, é alguém que chegou do nada e meteu arma na tua cabeça. É uma notícia ruim, uma carta que chegou, uma dívida que surgiu, que tu abriu lá o computador, não sei, algo que vem. E a reação, geralmente, ela tem uma ligação com coisas negativas, né? Está ligado a algo negativo. Na maioria das vezes, via de regra,
Nós temos que reagir, porque algo que eu não concordo, que eu não gosto, algo que me feriu, algo que me machucou, e eu tenho que reagir. É a minha resposta. E é sobre isso, querido, querida, que nós estamos falando. Porque nós não podemos ficarmos inertes, parados, acatando, aceitando a crise, o problema, a luta, a dificuldade, a notícia ruim. Ficar inerte não, temos que reagir, mas não é apenas reagir, o reagir é natural, vamos reagir. Não é natural a pessoa ficar parada, mas é fundamental, queridos, como reagir. Como reagir? E eu te pergunto, querido, querida, nessa noite, como você tem reagido diante de uma má notícia, diante de um quadro negativo, diante de uma situação adversa? Como tem sido a tua reação? Quais têm sido as suas reações? Quais têm sido as suas reações? Como você tem sido? Como você tem agido? A palavra de Deus diz, abra para mim, 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12. Paulo, eu vou usar muito Paulo, praticamente só os textos aqui de Paulo, algumas cartas de Paulo para a gente falar. 1 Coríntios 2,12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, e para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós vamos avançar, mas continua ligado, olha para mim. Nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dentro de nós. Não é o Espírito que está lá no mundo. É o Espírito Santo de Deus, que ele entrou, e quando o Espírito Santo entra em nós, ele promove e provoca mudanças. Posso ouvir um amém, amados? Avança. As quais também falamos com palavras de sabedoria humana, não com palavras, perdão, de sabedoria humana. Não falamos, não vivemos, não agimos, não reagimos dessa forma, mas com as que o Espírito Santo nos ensina. Eu ajo na direção de Deus, amém, amados? Eu ajo na direção divina, eu reajo na direção do Espírito Santo de Deus. Eu devo reagir sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém, amados? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pode avançar? Ora, o homem natural. Quem é o homem natural, pastor? O homem natural é aquele que ainda não nasceu de novo. O homem natural é aquele que é ímpio ainda, que vive no pecado, na ignorância, sem o conhecimento do verdadeiro Deus. É aquele que ainda não aceitou Jesus como o seu Salvador. Esse é o homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parece o quê? Loucura. Loucura, isso é coisa de igreja, de crente, isso é loucura, loucura. Gente tapada, gente alienada, nada disso. Pô, tá fora, não pode entendê-las. Sabe por que não pode? Não consegue, porque elas se discernem, elas se explicam, elas se fazem explicar em que campo? No campo espiritual. Então quem é natural não consegue entender.
Você não pode nem criticar essas pessoas por não entender Deus, por não entender a forma que você vive, que é estar na igreja, estar servindo a Deus. Não pode nem, considerar. Você tem que relevar, porque ela está na ignorância. Da mesma forma que a gente também estava na ignorância espiritual. Não compreendíamos e criticávamos também. Só que um dia os nossos olhos foram descobertos. Amém, amados? Nós passamos a sair do campo natural para o campo espiritual. E as coisas começaram a se discernir, eu consegui entender mais. Pode avançar. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Finalizando 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Beleza. Por que, pastor, você está usando esse texto? Eu usei esse texto que Paulo ensina sobre homem natural e homem espiritual. Nós somos espirituais, entendemos as coisas espirituais. O homem natural, ele age de uma maneira. O homem espiritual, ele age de outra maneira. Amém? O homem natural age da forma que ele quer, da forma que ele melhor acha que deva conduzir a sua vida. Ele age desta forma. O homem espiritual, ele age pedindo a direção de Deus, pedindo a orientação de Deus, pedindo a sua aprovação. Ele age colocando os seus sonhos, os seus projetos nas mãos de Deus. Ele age se baseando na palavra do Senhor que diz: buscai primeiramente o reino de Deus. Ele age assim. Assim age o homem espiritual. Então, percebe a diferença do homem natural e o homem espiritual? Amém, amados? Quem é espiritual aí? Então você age pelo Espírito de Deus, você age buscando sabedoria de Deus. A reação: o homem natural reage de uma maneira. O homem natural reage da seguinte forma: meu irmão, bateu, levou. Pisou no meu calo, toma um estabefe. O homem natural diz: eu não levo desaforo para casa. O homem natural quer tirar satisfação. O homem natural é reclamão, é murmurador, é queixoso. Isso tudo é o homem natural. É a forma que o homem natural reage. E como deve reagir o homem espiritual, a mulher espiritual? A mulher de Deus espiritual reage na sabedoria de Deus, dá outra face, anda mais uma milha. Não é isso que diz a palavra? O homem espiritual reage baseado nos frutos do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo na vida de um homem espiritual é o quê? É a mansidão, o domínio próprio. Mas isso vai ser tema de uma outra mensagem que vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Percebe a diferença do homem natural e do homem espiritual? Como é a ação,
como é a reação do homem natural e como é a ação e a reação do homem espiritual. Está bem claro para a igreja, sim ou não? Amém? Beleza. Então podemos avançar. Podemos chegar agora ao texto de 2 Coríntios 11, 22. Com esses fundamentos, para a gente entender o que é ação, o que é reação, o que é homem natural, o que é homem espiritual, como age um, como age outro, como reage um, como reage outro. Agora Paulo vai começar a nos ensinar, porque é impossível nós não vivermos dificuldades, problemas e lutas nessa vida. É impossível. Às vezes vivemos mais, às vezes vivemos menos. Agora, a forma que nós vamos agir nessa vida, a forma que vamos reagir nessa vida, ela vai nos mostrar se somos de Deus ou não somos, se somos guiados por Deus ou não. Se você diz que aceitou Jesus, que o Espírito Santo mora dentro de você, você não é mais uma pessoa natural, você é uma pessoa espiritual. E uma pessoa espiritual é guiada pela pessoa do Espírito Santo de Deus, que mora e habita dentro de você. Então você tem que agir e reagir no Espírito Santo de Deus. Se você não age assim, não reage assim, tem alguma coisa errada, você tem que mudar. Alguém pode dizer um amém? Está errado. Está errado, você tem que rever algumas coisas. Quem sabe tem que rever até a tua conversão. Pastor, eu não consigo, não é assim, eu não entendo dessa forma. Vai para a Bíblia, meu irmão. Lê mais a Bíblia, está lendo pouco a Bíblia. Você tem que ter ações diferentes do homem natural. Você tem que ter reações diferentes do homem natural, porque você é espiritual. Nós discernimos, identificamos quem é de Deus, quem não é de Deus, pela sua atitude, pela sua conduta, pelo seu caráter, pelas suas ações e pelas suas reações. E eu diria muito mais pelas reações, nós vamos entender e compreender o homem de Deus e a mulher de Deus. Amém, amados? O mundão está assim, ó, de olho aberto, olhando para você, olhando para mim. Como é que ele age? Como é que ela age? Ia lá. Chegou aí uma carta, ia lá, a crise bateu, ia lá, a resposta negativa surgiu, ia lá, olha a surpresa terrível que chegou, ia lá, olha o acidente, ninguém espera acidente, olha lá, olha aquilo, e fica tudo de olhão, esperando como você vai reagir. Tudo de olhão. Paulo aqui vai nos ensinar. Muito mais, querido, querida Paulo, que conheceu lá o mundo, viveu naquele sistema, conheceu um lado da moeda e aí se converte. E mais do que se converte, não ficou apenas na conversão, ele assume um chamado ministerial, o apostolado, e aí ele passa a sofrer algumas atitudes contra ele, e ele vai ter que reagir, e vai, querido, querida, nos clarear, vai nos ensinar, vai nos mostrar nessa noite, querido, a forma de reagir
diante de circunstâncias adversas. Diga comigo, a forma de reagir diante das circunstâncias adversas. Esse é o tema da mensagem. Quem está anotando pode anotar. São hebreus, 2 Coríntios 11, 22. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São da descendência de Abraão? Também eu. Pode avançar. São ministros? Falo como fora de mim. A partir de agora que vai ficar melhor para a gente entender. Eu ainda mais. Aí ele vai falar. Vai falar dele. Ora, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Pode avançar. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Olha o que ele está enfrentando. Olha as ações que vieram sobre ele. Açoite, prisão, lutas. Vai. 3 vezes fui assaltado com varas, uma vez apedrejado. Olha as situações que vindo sobre ele. 3 vezes sofri naufrágio. Você está passando por algum probleminha? Então se prepare para ver a relação de Paulo aqui, tá? Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rio, em perigo de salteador, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo nos mares, em perigo entre os próprios irmãos, os falsos irmãos. Aqui não, lá para lá de Marrakech. 27. Em trabalhos e fadigas, muitas vezes, em fome e sede, em jejum forçado, muitas vezes, em frio e nudez. Se perdeu na relação dos problemas que Paulo enfrentou na vida, não? Terminando o 28. Além disso tudo aí, das coisas exteriores, ele ainda era oprimido, cada dia com cuidado, o peso, a responsabilidade de gerenciar, administrar, organizar, gerir as igrejas. Já não bastasse essa situação que requer tanto peso, ainda tem os problemas exteriores. Então são problemas externos, internos. Meu irmão, toda sorte de problema Paulo enfrentou, tudo bem? Tudo que tu imaginar, aí Paulo enfrentou. São provações, tentações, lutas da vida. Paulo enfrentou todas elas. Todas elas ele enfrentou. Romanos 8:31. Abre para mim Romanos 8:31. Romanos 8:31. Paulo continua nos ensinando. Romanos 8:31. Aí Paulo, diante desse quadro todo,
as circunstâncias, queridos, as lutas da vida, elas precisam, né, de uma resposta. E como ela vai me encontrar, como ela vai te encontrar? Que nós, queridos, possamos estar estruturados, preparados para reagir da maneira adequada, da maneira certa. Porque você não pode dar o que você não tem. Você não pode fazer o que você não sabe. Por isso você precisa estar preparado, capacitado. Por isso você precisa estudar a Bíblia. Por isso você tem que conhecer. Por isso você tem que caminhar com Cristo. Por isso você tem que crescer e desenvolver-se na presença do Senhor. Porque uma criança não tem maturidade, ela não tem estrutura física, emocional ou de conhecimento para tomar algumas ações ou para reagir a algumas situações. Tem? Não, não tem. Por isso, espiritualmente falando, nós não podemos ser como crianças espirituais. Nós precisamos, queridos, crescer na graça e no conhecimento. Posso ouvir um amém, amados? Você precisa buscar Deus, o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, ter vida com Deus, comunhão com Deus, consagração com Deus, para que você possa, meu irmão, minha irmã, deixar de ser uma criança espiritual e ser um adulto, chegar à estatura de um varão perfeito e ter a plenitude da mente de Cristo. Posso ouvir um amém, amados? Para você parar de viver, de ser uma criança espiritual, para você aprender a agir e reagir debaixo da direção de Deus, porque você não é mais natural, você é espiritual. E quem é de Deus é guiado por Deus. Quem não é de Deus é guiado pela carne, pelas emoções. Mas quando nós somos guiados e orientados por Deus, Deus não nos deixa enganados. Posso ouvir um amém, amados? Você vai agir e reagir na direção de Deus, na sabedoria de Deus, na força do Senhor e com a palavra liberada da vitória para a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Então, querido, querida, é tudo de bom ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? Aí nós chegaremos a uma maturidade como Paulo chega. Abre para mim. Romanos 8:31. Aí Paulo vai dizer o quê? Que diremos, pois, a essas coisas? Que diremos? Que diremos, pois, a essas coisas? Pergunta para o teu irmão, qual é a resposta que a gente vai dar para os problemas? Pergunta para ele, pergunta para ela, qual é a resposta? Qual é a resposta? Que diremos, pois, a essas coisas? Como vamos reagir a essas coisas? Que diremos, pois, a essas coisas? O que a gente vai fazer? Aí já vai uma orientação, né? Para aquele que é homem de Deus, mulher de Deus. Se aqui, como homem natural, a pessoa, via de regra, né? Ela reage intempestivamente, reage precipitadamente, reage de forma impensada, reage na emoção, reage de qualquer maneira, desorganizada. Que diremos, pois, a esses problemas? Como um homem de Deus, a mulher de Deus deve reagir? Com equilíbrio, com sabedoria,
na direção de Deus, na unção do Senhor, no tempo de Deus e na forma de Deus. Posso ouvir um amém, amados? É assim, Paulo nos orienta. Que diremos? Ele está raciocinando, ele está refletindo. O homem natural reage imediatamente, sem pensar. A reação do homem de Deus, da mulher de Deus, via de regra, não é assim. Quando nós reagimos, na exceção, é exceção para nós reagirmos de qualquer maneira, xingando, murmurando, reclamando, tomando atitudes impensadas. Isso é exceção na nossa vida, não pode ser regra. Não pode, de jeito nenhum. É regra para o mundano, é regra para o homem natural, não é regra para um homem espiritual. Paulo, diante dos problemas, ele para e pensa. Imagino Paulo coçando a barbinha aqui, né? Que diremos, pois, a essas coisas? Qual a resposta que nós vamos dar para esses problemas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Quando vier a má notícia, quando chegar lá na caixinha do correio, meu irmão, aquela carta que você não estava esperando, quando você receber a ligação, morreu fulano de tal, fulana de tal, você não espera, ninguém se organiza para isso. Quando chegar uma má notícia, quando você foi roubado, quando você se acidentou, quando surgiu, meu irmão, minha irmã, a dificuldade, a primeira coisa que você vai dizer é o seguinte: eu sou de Deus. Deus controla a minha vida. O Espírito Santo de Deus mora em mim. Eu tenho a estrutura espiritual. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem está comigo. Como eu reajo? Dizendo: Deus é por mim. Se Deus é por mim, se Deus é comigo, eu posso todas as coisas nele. Eu sou de Deus. Deus é por mim. Então, não adianta que nada vai me desestabilizar, nada vai me tirar do equilíbrio, porque eu sei que no final eu serei vencedor. Aleluia! É isso que difere o justo do ímpio. É isso que difere o homem natural e o espiritual. Paulo diz: que diremos? Qual é a nossa reação a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Avança. Ele vai discorrer algumas coisas. Ele fala: olha, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha, Jesus morreu na cruz, não foi em vão. Olha, Jesus morreu na cruz para
me garantir, nos garantir a vitória. Amém, igreja? Então, preste atenção. Não anulem o que Jesus fez. Creia no sacrifício do Calvário. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? Jesus morreu na cruz, ele sofreu na cruz, para que você tivesse garantida a vitória. Porque a morte de Jesus nos garante a vitória sobre todas as circunstâncias adversas na vida. Diga glória a Deus aqueles que creem. Aleluia! Avança. Então, eu questiono o problema, a notícia ruim, que provoca em mim uma reação, apontando, em primeiro lugar, Deus é comigo. Quem é que vai ser contra mim então? Segundo, quando vier a crise, a luta, a dificuldade, eu aponto o Calvário, porque no Calvário eu tenho salvação. Aponta para o Calvário. Amém, igreja? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Sabe por quê? Porque o diabo joga sujo no momento ali, joga pesado, falando que você é incapaz, que você não pode, que não tem como você reagir, que agora você está num beco sem saída, e aquele problema, aquela situação, ela quer te sufocar, ela quer fazer você não crer em Deus, ela quer apontar que você é indigno, que você é incapaz, que você não pode. O diabo joga sujo. Então, meu irmão, minha irmã, na hora de você reagir, você tem que reagir em terceiro lugar, meu irmão, dizendo o seguinte para o diabo, para aquele problema, para aquela situação: eu fui justificado em Deus, o sangue de Jesus me justifica, Deus que me dá força e que me capacita. Diga glória a Deus, queridos. Aleluia. Você é separado por Deus, você é um escolhido de Deus, você é propriedade exclusiva do Senhor. Não aceita, meu irmão, minha irmã, o ataque do diabo. Reaja dizendo: eu sou de Deus. Reaja dizendo: o sangue de Jesus me purificou. Reaja dizendo: eu posso todas as coisas. Amém? Avança. Quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você vai apontar, meu irmão, minha irmã, sabe para quem? No momento da crise, da dificuldade, da reação, que você precisa reagir, você vai dizer o seguinte: olha, eu tenho um advogado fiel, eu tenho um que está comigo lá. E você vai buscar a reação nele, ele pode te ajudar. Diga glória a Deus, queridos. Você não está sozinho nessa. Reaja sabendo que o advogado fiel está contigo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que está vivo à direita do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. 35. Ele diz sobre as adversidades, as dificuldades, os problemas. Olha a firmeza do homem espiritual. O homem natural, meu irmão, o homem natural, o problema vem, a dificuldade vem, ele se desestabiliza, ele se arrasa, ele fica em depressão, acabou tudo. É uma coisa terrível. Já viu enterro de ímpio,
de família de ímpios é uma coisa terrível, é gente desmaiando para tudo quanto é lado, é uma choradeira, é um desespero danado, coisa terrível, irmão, coisa terrível. Claro que é triste, claro que choramos, claro, mas de um homem espiritual, de uma mulher espiritual, como nós reagimos? Está nos braços do Senhor. O Senhor recolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Em breve eu estarei lá. Eu vou para lá, vou estar com Ele. Lá o melhor lugar. Lá a pátria dos céus é para onde nós vamos. Eu sei que aqui é tudo passageiro. Eu sei que o meu lar é a glória e eu vou para lá. É diferente demais. Diferente, a reação para a morte é diferente. A Bíblia diz que o Senhor diz que bom é, agradável é a morte dos santos. Deus diz que é bom, que é agradável. Loucura, para quem não é espiritual, é loucura, é absurdo, absurdo. Mas para Deus não, para Deus Ele não vê nesse plano limitado. Ele me olha, Ele olha você como um ser eterno, e vamos passar a eternidade com o Senhor, amém, amém? Aí Paulo, nessa maturidade, nesse crescimento espiritual, ele diz, ele pergunta para nós, olha, quem vai me separar do amor de Cristo? Quem? Olha a reação, como reage um homem de Deus, como reage uma mulher de Deus. O homem natural foge, mete o pé. O homem natural na crise, na luta, na dificuldade se desespera, reage por impulso, reage na carne, reage nas emoções, reage de forma impensada. O homem espiritual reflete, analisa, não toma posição precipitada, busca a direção de Deus, sabedoria dos céus. Posso ouvir um amém, amados? Paulo fala, quem é que vai me separar, meu irmão? Vai ser a tribulação? Vai ser a perseguição? Vai ser a fome, a nudez, perigo, a espada? É? Pode avançar. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Estou sofrendo, despencou em cima de mim uma tonelada de problema. Uma tonelada de problema. Vem, 37. Mas em todas essas coisas, que coisas? Em todos esses problemas que vieram contra mim e que exigiram de mim uma reação, diante desse volume todo, eu vou reagir, diz Paulo. Diante disso tudo, Paulo fala, diante dessas coisas, eu quero dizer que eu sou mais do que vencedor. Posso ouvir um glória a Deus? Levanta a tua mão direita e diga, em todas essas coisas, em todos os problemas que eu estou vivendo, que eu estou enfrentando, ouça bem, eu sou, é a minha reação. Eu vou dizer que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode aplaudi-lo, glorificando, adorando, exaltando. Mais que vencedor tem que ser a tua resposta. Homem de Deus, mulher de Deus, maduros, regenerados, transformados, fortalecidos, amadurecidos no Senhor.
Essa é a nossa resposta. Como reagir? De que forma reagir? Paulo fala: passei por tribulações, dores, crises, dificuldades, lutas adversas, problemas sérios. Mas olha, eu respondo que eu sou mais que vencedor. 38. Porque eu estou certo. Quantos têm certeza da sua vida em Deus? Quantos têm certeza que só existe um Deus aí? Quantos têm certeza que vão morar no céu? Quantos têm certeza que são mais que vencedores? Oh, meu irmão! Oh, minha irmã! Porque esse abatimento, porque essa entrega, porque essa angústia na tua alma, porque essa ansiedade, porque essa inquietação, porque essa falta de demonstração de fé. Por quê? Absorva esses princípios da palavra de Deus nessa noite. Se aposse desses ensinamentos de Paulo, que enfrentou tantas adversidades, mas ele declara que sobre todas elas, em todas elas, só tem uma opção para a nossa vida, só tinha uma opção para a vida dele: a vitória! A vitória! Só tem a opção da vitória! Porque o Calvário me garantiu a vitória, Deus me garantiu a vitória. Eu sou de Deus, Deus mora e habita em mim, o Espírito Santo reside em mim. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e eu estou certo disso, certo. Pode vir qualquer tipo de notícia, eu sei em quem eu creio, eu sei quem eu sou. Eu não sou homem natural, eu não sou ímpio. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou de Deus. Aleluia. Então, eu estou certo. Eu não estou passando, eu não estou na igreja de bobeira. Eu não estou na igreja porque fulano me chamou, e eu não quero ficar mal com ele ou com ela. Não, ele me chamou, ela me chamou, beleza, mas eu estou porque eu me converti. Eu estou porque é o lugar certo. Eu estou lá porque minha namorada é de lá, meu namorado é de lá. Não, eu estou lá porque reconheço que Jesus é o caminho. Eu estou lá para agradar o meu marido, a minha esposa. Não, eu estou lá porque Deus é tudo para mim. Eu sei em quem eu creio. Eu sei. Nada vai me separar, porque eu estou certo que nem a morte, ele já começa pelo principal medo. Nem a morte, nem o problema maior da humanidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, as circunstâncias que se apresentam, nem o porvir, que ainda pode acontecer, que não aconteceu. E tem muita gente que sofre por antecedência, né? Ansiedade é isso? Você traz problema para agora, fica ansioso, preocupado, preocupação, ocupa antes de acontecer, preocupado, preocupa. Nem o presente, nem o porvir avança, nem a altura,
nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá. Alguém dá um glória a Deus aí? Nada disso poderá. Nada disso. Nada dessa tonelada de problemas, lutas e situações. Nada. Diga comigo, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Levanta a tua mão direita, então faça uma confissão comigo. Diga, feche os olhos, diga: nada vai me separar do meu Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido, e no final me dará vitória. Se você crê, aplaude e glorifica, aplaude e glorifica, aplaude e glorifica, aplaude e glorifica. Uou! Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, meu Pai! Eu não cheguei na metade da palavra. Continuo na quarta-feira. Não vai dar. É muita coisa. Não vou adentrar aqui, porque eu vou mostrar para você as reações de Paulo, detalhadamente, em algumas situações. Vou deixar para completar essa mensagem na quarta-feira, mas vou finalizar com Filipenses 4, verso 11. Abra para mim aí. Filipenses 4, 11. Filipenses 4, 11. Olha como é que age e reage um homem de Deus. Olha como é que age e reage um homem espiritual. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha a maturidade de uma pessoa. Olha a maturidade de um homem de Deus espiritual, de uma mulher de Deus espiritual. Eu aprendi a contentar-me. Aquele que é de Deus, aquela que é de Deus tem equilíbrio na vida. Reage sabendo que Deus está no controle e nunca perde o controle das situações. Você está enfrentando momentos difíceis, Ele está dando glória a Deus. Você está enfrentando um momento, um ciclo de prosperidade, de crescimento, Ele está dando glória a Deus. Ele reage como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Amém? Eu sei estar abatido. Você sabe estar abatido? Você sabe? Está abatido? Algumas mensagens que a gente ouve hoje, triunfalistas, né? Não aceitam isso. Mas Paulo fala que passou momentos que ele foi abatido. Você sabe estar abatido e continuar no caminho? Você sabe estar abatido e continuar sem negar a fé? Você sabe estar abatido e não deixar o caminho do Senhor? Paulo fala: sei estar abatido, e eu sei também ter abundância. Está tudo bem na minha vida, está tudo em paz.
tenho saúde, tenho prosperidade, a minha família está organizadinha. E quando é o contrário? Você sabe viver quando está tudo ruim na tua família? E dando glória a Deus? Você sabe? Sabe viver sem questionar a Deus? Abatido? Sabe viver sem murmurar? Dura essa palavra, né? Dura. Você está abatido? Você também terá abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído para tanto ter fartura quanto para ter fome. Esse versículo aí não deve ter na Bíblia dos triunfalistas não, né, pastor Adriano? Você não tem não, né? Eu sei tanto ter abundância como a padecer necessidade, eu sei. Pode avançar. Aí depois de ter enfrentado tudo isso, depois de aprender a viver com Deus, depois de reagir e saber como se portar diante das situações de dificuldades, das crises que exigem de nós uma reação, e aí nós reagimos. Paulo diz que reage apontando para Deus. Eu sei em quem tenho crido. Reage apontando para o Calvário, aponto para Jesus. Reajo pela fé, reajo na mansidão, reajo no equilíbrio, no domínio próprio. Reajo dessa forma. Aí sim, eu posso dizer, porque tem muita gente que bota adesivos em carro, tem muita gente que bate no peito, fala, tudo posso, naquele que me fortalece. Mas querido, querida, você só pode declarar isso, como Paulo fez. Só pode falar esse versículo aí, se falar os dois anteriores. Volta para mim, Catarina, por favor. Só pode declarar o 11, se declarar, volta lá, o 12, só pode declarar o 11, o 13, perdão, se falar o 12, eu sei estar abatido, sei também estar na abundância, em toda maneira, em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura quanto fome, abundância, padecer necessidade, eu sei. Aí sim, se você sabe como reagir, aí você pode bater no peito e falar, posso todas as coisas que me fortalecem. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, nessa noite, receba do alto, receba de Deus, sobre a tua vida, essa palavra de conhecimento, ela está dando base para a tua vida. Posso ouvir um amém? Ela está dando fundamento para a tua vida, ela está dando força, estrutura para a tua vida, para que você reaja da forma que Deus quer que você reaja. Deixar de reagir de forma natural, mas reagir como um homem, uma mulher de Deus, espiritual, porque você já entregou tua vida nas mãos do Senhor. Não andar inquieto, não andar preocupado com o amanhã, não andar, meu irmão, minha irmã, triste, derrotado e abatido, angustiado, mas andar de cabeça erguida pela fé, dançando sobre a crise, o problema, a luta e a dificuldade que vier sobre a tua vida, porque você está seguro e escondido no Senhor. Diga glória a Deus, queridos. Tudo posso naquele que me fortalece.